últimas semanas, nós tivemos uma série de relatos de pessoas famosas denunciando que viveram relacionamentos abusivos. O fato dessas histórias terem se tornado públicas abriu para uma série de reflexões a respeito dos caminhos da violência psicológica, sobre como e por que ela se instala e sobre onde é que ela vai dar. Tanto a Ana Hickman como a Mariana Goldfarb, que é ex do Cauã Raymond, e a Ana Verena, que é a ex do Fábio Assunção, que apagou o post que ela fez sobre gaslighting, foram muito corajosas, porque, no mínimo, elas se abriram para uma série de julgamentos de valor e de opiniões a respeito de coisas que só elas sabem exatamente o que viveram. Mas eu estou te esquecendo de dar boas-vindas, desculpe. O meu nome é Gisele, eu sou mestre em psicologia e esse é um canal de psicologia fenomenológica existencial feito para psicólogos e para pessoas interessadas na mais que necessária filosofia existencialista. Seja muito bem-vindo, tá bom? O caso da Ana me chamou muito a atenção porque o casamento dela parece com o casamento de muita gente que a gente conhece. Quantas mulheres você não conhece de classe média, média alta, casadas há 10, 20, 30 anos, que se submetem aos humores dos seus maridos, aos xingamentos, ao gaslighting, enfim, a uma série de pequenas violências cotidianas em nome da família. O caso da Ana só é excepcional pelo fato de se tratar de uma celebridade, porque de todo o resto, o que ela passou é o que 100% das mulheres que vivem em relacionamentos abusivos passam. O machismo, a prepotência, as piadinhas de mau gosto, os xingamentos, o desrespeito no geral, tudo isso é o que muitas, mas muitas mulheres mesmo ainda vivem nos seus casamentos. Rezemos então para que, com o caso da Ana, essas mulheres consigam pelo menos ter consciência de que existe saída antes que a coisa chegue às vias de fato e antes até que seus maridos acabem com o pouquinho que ainda sobra delas. Agora, vamos supor que, vendo o caso da Ana, uma mulher admite que está num relacionamento abusivo e vai buscar a sua ajuda na clínica para conseguir romper com o ciclo. O que e como você trabalharia com essa mulher? Eu não sei se você já viu, mas esse é o quarto vídeo que eu abordo esse assunto aqui no canal. Então, se você quiser saber como identificar e como o abuso se instala, dá uma olhadinha lá nos episódios 9 e no 41, que eu fiz em duas partes, tá? No vídeo de hoje, eu quero trazer os caminhos que normalmente eu percorro junto com as mulheres vítimas de abuso psicológico que eu recebo no consultório ou nos casos que eu oriento em supervisão. A ideia é te ajudar nesse acolhimento, tá? Não que eu adote a mesma técnica para todas, mas as reflexões elas sempre vão acabar girando em torno de 3 grandes temas, que é sobre o que nós vamos conversar então a partir de agora. Desde que o caso da Ana aconteceu, eu vi bastante gente falando sobre esse assunto. E em um dos vídeos que eu assisti, de uma delegada que eu admiro muito, inclusive, ela estava opinando sobre o caso da Ana Hickman e ela diz que a vítima é sempre, essencialmente, uma dependente emocional. E eu discordo disso. Eu penso que tentar compreender a mulher que sofre abuso, começando por aí, é um erro. Se a gente olhar sempre sobre esse viés de que ela traz consigo a dependência, a gente acaba culpando essa mulher pela situação que ela está vivendo. Acaba colocando mais um peso para a vítima carregar, além de todo o fardo que ela já vem carregando, né? De palavra tóxica, de desrespeito e de solidão plena que ela tem que aguentar. Então, de onde eu vejo partir de qualquer pressuposto a respeito dessa mulher, nesse caso, é uma outra violência que você vai infligir. Mas, ainda que cada caso seja um caso, que não exista um padrão para atender casos de abuso, é evidente que existe um modus operandi,
um padrão na forma como os agressores agem, que é justamente minar a autoestima da vítima, acabar com o controle que ela tem sobre a própria vida e extinguir com qualquer rede de apoio que ela possa vir a ter. Não só pela minha própria história, mas pela maioria dos casos que eu já acompanhei e tenho acompanhado, eu vejo que, diferentemente do que a delegada fala, mulheres empoderadas são o alvo dos abusadores e não mulheres evidentemente frágeis. O abuso psicológico, ele ataca precisamente a capacidade que a mulher tem de se autogerir, de ser capaz de tomar conta da própria vida. O abusador quer que essa mulher pense que sem ele, ela não é ninguém. Aquele ser execrável precisa que a mulher acredite nisso, porque, via de regra, ele é um homem extremamente inseguro, cheio de grilo na cabeça, de problema de autoestima, de histórias de desafeto, e que, por medo de não dar conta de estar com aquela mulher, ele escolhe entrar num combate de quem pode mais ali. Então, eu prefiro partir da ideia de que é a insegurança plena do abusador diante de uma mulher empoderada que faz com que ele haja do jeito que ele age. Eu não estou propondo perdão e nem estou passando pano para o abusador. Na verdade, do fundo do meu coração, eu quero que o agressor se lixe. Eu só estou trazendo essa questão para deixar bem claro que o problema não está na vítima. A vítima, ela adquire vários problemas a partir do momento em que ela se relaciona com um abusador. Mas ela em si, a princípio, não é o problema, tá bom? Eu vejo a mulher vítima de abuso que chega até mim como uma sobrevivente e sempre sinalizo isso para ela. Parece forte, né, essa palavra sobrevivente. Mas eu uso a palavra porque eu tenho consciência do quanto o design dela foi aniquilado, do quanto ela foi esmagada e reduzida a um pedacinho do que ela era. Então, só pelo fato dela estar lá, me contando a história dela, ela já me mostra que ela transcendeu dessa posição de vítima para uma posição de sobrevivente. E quando ela dá conta disso, o discurso de vitimização muda para um discurso de poder ser. Então, o primeiro exercício é libertar a vítima do discurso de vitimização, tá? Um outro ponto que eu acho importantíssimo deixar bem claro nesses casos é a de que não é você, psicólogo, quem vai salvá-la. É preciso que ela saiba que não há ninguém, além dela mesma, que vai poder resgatá-la do relacionamento dela. Não tem mãe, não tem pai, não tem amigo, não tem psicólogo que possa fazer alguma coisa no sentido de romper com a situação. Nenhum caçador pode salvar a Branca de Neve, nenhuma fada madrinha vai aparecer com uma varinha de condão e falar: pronto, acabou o seu relacionamento. A mudança só vai acontecer pela mulher mesmo. O papel do psicólogo é dar apoio, é oferecer orientação, é elucidar as questões que ela traz. Mas a força para romper com os maus hábitos tem que vir só dela. Olhando com mais profundidade, ela vai encontrar força para se movimentar justamente no maior terror dela, que é a solidão. A mulher vítima de abuso, principalmente em relacionamentos mais longos, é uma mulher completamente sozinha. Porque é isso que um abusador faz, né? Ele ilha a mulher. Ele fala mal dos amigos, fala mal da família, dos colegas, ele fala mal até dela para as outras pessoas. No fim, ele faz com que ela acredite que as pessoas só se aproximam dela por interesse ou por uma obrigação, e não porque ela é digna de ser amada. Ao contrário disso, né? Ele prega que por ela ser um lixo de pessoa, ela deve dar graças a Deus por ter ele para cuidar dela. Então, ela se vê completamente sozinha e como se ela estivesse num campo minado. E por ser um fato na vida da mulher que sofre de abuso, eu te aconselho a trabalhar essa questão da solidão num sentido de compreendê-la como uma questão existencial e não como uma doença, alguma coisa que você tem que extirpar logo.
Estar só precisa deixar de ser um lugar de horror, um lugar de dor plena, para se tornar um lugar fértil, um espaço para as ideias brotarem e para que se possa dali fazer emergir um novo Dasein, ou o Dasein daquela mulher. Só quando ela conseguir entender que estar só é uma possibilidade e não um inferno, é que ela vai ter condição de enfrentar os próprios pensamentos e vai conseguir separar o que é dela e o que é coisa do falatório todo que o abusador colocou na cabeça dela. É na solidão que ela vai ter lugar para pensar no que é a vida e no que é o amor e o quanto essas ideias contribuíram para que ela caísse naquela cilada. É complicada essa questão porque, pela própria condição do abuso, parece que ali na solidão tem só frustração e coisa ruim. Mas, quando a mulher consegue se livrar do medo e encarar essa solitude, quando ela se permite estar só com ela mesma, é que ela vai ter a oportunidade de colocar a temporalidade dela em jogo e de se reencontrar com quem ela era, com o que ela sonhava e com o que ela queria ser antes daquele ser aparecer. Na verdade, em bom fenomenologuês, ela se abre para o Dasein dela. Outro poço muito fundo nos casos de abuso, além da solidão, é o da autoestima. Seguindo o padrão, o abusador vai, paulatina e perversamente, em doses homeopáticas diárias, minando qualquer estima que a mulher possa ter por ela mesma. E isso não se refere só à questão do corpo, mas também e principalmente às questões do ser. Então, ela é constantemente chamada de burra, de imbecil, ela é sempre colocada num patamar de menos-valia. É próprio do modus operandi do abusador psicológico pegar aquele ponto de vulnerabilidade, sabe, que todo mundo tem. Vulnerabilidade todo mundo tem, mesmo o mais empoderado dos seres. Só que o abusador vai fazer daquela vulnerabilidade um monstro para aquela mulher. Ele vai ficar mexendo naquela ferida, ele vai ficar tirando a casquinha daquela ferida para que ela não se sare nunca mesmo. E essa vulnerabilidade vai tomando uma proporção cada vez maior na vida da mulher, a ponto de ela se sentir completamente derrotada. E além dessa violência velada de todo dia, o próprio fato de a mulher ter consciência de que ela está presa num relacionamento tóxico já faz ela se sentir a pior das mulheres. E tudo isso, então, acaba envolvendo a autoestima, que é a estima que ela tem por ela mesma. Ela passa não só a se olhar a partir do que o agressor fala, né? Sua gorda, sua pançuda, sua caveira, como o Alexandre chamava a Ana Hickman, mas ela acaba realmente intoxicada por isso. É mesmo um processo muito sofrido. O trabalho, então, nesse sentido, ele tem de ser de favorecer a autoestima para muito além da beleza do corpo, da imagem corpórea. Eu penso que existe uma beleza em todos nós que é capaz de transcender a nossa própria imagem e que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, essa é uma beleza que só tende a aumentar com as nossas experiências, que é justamente a beleza do Dasein, a beleza da alma. Então, para poder encarar a questão da autoimagem, que normalmente é bastante deturpada no relacionamento abusivo, antes de qualquer coisa, eu busco desvencilhar a autoestima da questão do corpo físico e passo a um exercício de estimar o que a mulher vítima de abuso tem de bom no seu modo de ser. É como se a gente fizesse um trabalho de restauração desse ser a partir da emergência do Dasein dela. E assim, então, nessa proposta de resgate, de restauração do Dasein, a gente acaba entrando no terceiro aspecto fundamental a ser trabalhado com mulheres vítimas de abuso, que é o empoderamento. Empoderar-se, como eu já disse em vários vídeos aqui no canal, é ter controle e poder sobre a própria vida, que é justamente aquilo que o abusador não quer. Ele é que quer ter o controle sobre a vida daquela mulher.
Então, o seu trabalho vai ser reinstalar junto com aquela mulher, além da capacidade de ficar só e da autoestima, o aprender a ouvir o que o design dela diz e ajudá-la a perder o medo para atender o chamado dessa consciência. Eu sugiro que para trabalhar essa questão você foque em algumas reflexões. O que é a autonomia, o que é a liberdade e qual é o poder ser mais autêntico que dela. Vê, não dá para a gente ficar no raso, não dá para ser trabalho de coaching, do tipo pense positivo, fé, força e foco. Não. Ficar no raso, nesse caso, não vai salvar quem está se afogando. O trabalho com a vítima de abuso psicológico, ele deve ser para fortalecer, antes de qualquer coisa, a relação da mulher para com ela mesma. Por isso que esses 3 aspectos, a questão da solidão, a questão da autoestima e a do empoderamento, vão estar necessariamente envolvidos com qualquer terapêutica nesses casos. Para que ela saia dessa condição de má fé, ela precisa estar em contato com quem ela era e com quem ela quer se tornar, para que aí sim ela possa se reconfigurar e se destinar ao que realmente importa para ela. E, para fechar, eu preciso repetir que a ideia é de resgate e não de medicalização ou de diagnóstico da vítima, tá bom? Oferecer um diagnóstico ou tentar medicalizar essa problemática é impetrar mais uma violência sobre essa mulher. Pensa nisso? Então, é isso o recado de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário aqui, me conta como é que tem sido essa tua experiência, o que você pensa sobre isso. Um beijo grande, até a próxima. Tchau!